Então eu vou ler esse poema. A carne se tateia, como se outro corpo escorresse solto no gesto, dos olhos entre os dedos. A carne se tateia, falta o antebraço, falta uma perna, falta o olho direito. A carne se tateia, falta motivo para ficar em pé, falta a cabeça para tocar as nuvens. E a construção desse livro, o Nervura, ele nasceu a partir de uma leitura de um livro do Merleau-Ponty, que agora não me recordo muito bem o nome, que ele fala justamente sobre o corpo como forma como forma de enfrentamento para a existência, né, e tal, e ele desdobra o corpo dentro do livro. Então esse livro ele me inspirou muito, assim, na construção do Nervura. E aqui em Niterói, que é a cidade próxima onde você mora, você tem algum projeto literário para agora, para próximo? Sim, eu tenho dia 27, sairá alguns poemas meus no Alfarrábios, no armazém de quinquilharias do poeta e editor Paulo de Carvalho. Assim, e aí eu tenho alguns poemas meus publicados na revista, que são esse aqui. Essa é a capa? Essa é a capa. Que eu gostaria de lê-los também. Aqui alguns deles. Esse aqui. Há infinitas moradas nos mínimos gestos. Esse é o título. Caramujo amadurece no fóssil da folha. Jarros abrigam em si outros mundos líquidos. Olhar a si mesmo através da película das coisas. Há infinitas moradas nos mínimos gestos. Caderno aberto como o abraço de guelras e escamas na pele das águas. As folhas suspiram a ferocidade da mão, em combustão. Na tessitura do poema, no imenso dorso do quintal, entre o galo com a faca canto abrindo o dia e a lesma no abandono dos rastros prateados, no cume das chamas no ceder dos dias. A mandíbula interrompe o movimento das libélulas circunflexas feitas de brisa. Há uma estranha vontade de morder o nada e os músculos do mundo. Esse corpo colhido nos braços altíssimos da árvore, antes devorado com os olhos dos dedos, senti-lo na extremidade das gengivas descascado, o odor de existir estremece, e a experiência de ter nas mãos o ser grafado nas fraturas e estrias do mundo. Fico um pouco de sopro na palavra caída no caminho. E o que foi dito nutrirá a fome do incêndio. Expondo dentes de flama, nas cinzas ficará o tom mais nítido e vigoroso, dançando as coisas partidas. Então esse é o Alfarrábios, que tem, além de meus poemas, tem outros poemas também de poetas que eu admiro muito, como a Nídia Bonetti, que é uma poeta que eu admiro muito a poesia dela, a Roberta Tosti Daniel, a Wanda Monteiro. Tem a Tina Curtis também, que eu conheço há muitos anos, também com fanzine. Eu lembro até, na minha primeira publicação foi até num fanzine dela. A minha primeira publicação eu tinha, acho que nesse período de 16,
minha escrita era muito imatura, né? Assim, e ela lançou. Minha primeira publicação foi ali, tem algumas pessoas que até me perguntam hoje, ficam um pouco envergonhado com aquele. Que não era para me ter enviado nessa época, assim, mas eu achei legal a experiência Faz assim, de parte do início. processo. Faz parte. E se você tivesse que falar para alguém que está começando agora, o que você falaria desse processo de início? O que é mais importante, escrever ou ler? Ou os dois? Se eu tivesse que falar para alguém, eu falaria que escrever não é preciso, mas escrever é preciso. É parafraseando o Fernando Pessoa, né, que ele fala que viver é preciso, mas viver é preciso. Mais ou menos assim, mas eu acho que eu falaria que a leitura é mais importante que escrever. Assim, e você nessa leitura, se você for provocado a escrever, escreva, porque escrever é um estado de espanto. Então, quando você entra em contato com o espanto, com qualquer coisa que te espante no que você ver, de fato você virá a escrever, você terá um desejo de escrever sobre aquilo que viu. Então a escrita ela começa a nascer desse espanto. Mas acho que é o mais importante de escrever é a leitura. Então é para ler sim, com voracidade assim, os livros. Que os livros eles são moradas em movimento, né? Porque quando abrimos o livro, nós adentramos nessa casa, conhecemos os cômodos, os espaços e vamos adentrando nesses silêncios que sempre nos alimentam a cada leitura e, nos tornam seres mais abertos para a existência, né? Seres mais abertos para a existência, para receber esse horizonte que nos faz buscar nossas outras formas de ser no mundo. Você falou das referências de poetas daqui do Brasil, de língua portuguesa. Existem outros de língua portuguesa fora do Brasil que são para você referência? Ah, sim, sim. Eu gosto de ler muitos poetas portugueses, assim, gosto muito. Tem Herberto Helder, um poeta português que eu tenho uma imensa paixão pela poesia dele. O Daniel Faria, também um poeta que eu gosto muito. O Luiz de Quintais, um poeta que também gosto muito de lê-lo. E tem a Sofia de Brainer, o nome dela sempre me soou complicado. É Sofia de Mello Brainer Anderson. Assim, é uma poeta que, para mim, a leitura dela é uma leitura sagrada, né? Que quando lemos a Sofia de Mello Brainer Anderson, estamos adentrando um campo muito sagrado. Quando você entra na poesia dela, você parece estar sentindo o cheiro do mar, né? O cheiro do sal. Para mim, a poesia da Sofia é uma poesia que amanhece, está sempre amanhecendo, que ela sempre traz esse clima de amanhecer e solidão e silêncio. Mas agora tem um poeta que eu gosto muito, que é uma das minhas principais referências atualmente, é o Paul Celan, assim, que tanto como forma pela dolorosa vida que ele teve e pela poesia dele que sempre me espanta com várias leituras e releituras. E no Brasil estou sempre renovando minhas referências com cada poeta que eu conheço. Tem um poeta que agora eu li recentemente que gostei muito, que é o Diogo Cardoso. Eu achei fantástico a poesia dele. Tem a Marianne Nana também, com o livro dela Pétala Soletrada pelo
Vento, a Roberta Tocha Daniel com um livro recente. São livros que mexeram muito comigo, e dentre outros livros também de outros poetas também que eu vou lendo e relendo também, lendo e relendo, gosto muito de leituras. Cara, tem uma questão, que foi até a pergunta da Wanda, né, que eu concordo plenamente, né? Não discordo não. Eu só quero pegar um pouquinho antes, que é o seguinte. No início você estava dando, que você nasce, né, dando a tua história, que você nasceu no Rio de Janeiro, Queimados? Queimados. Aí passou por uma questão, né, da dificuldade, da própria questão da negritude, etc. Até chegar o momento da escrita. Então a pergunta que a Wanda faz é o seguinte: você aconselha ler ou escrever? Quer dizer, mas antes de ler ou escrever, e a Wanda, óbvio, porque a participação dela aqui no canal anterior, ela fez uma contação de história maravilhosa e plena de viver, plena de vida, plena de chuva, plena de rio, plena de barro, plena de tudo. E você, no seu histórico breve aqui, você também está colocando uma vivência que vem de Queimados, etc., a própria questão da negritude. E eu estou chamando a atenção para isso porque é uma coisa que eu tenho falado em várias oportunidades e apanho por causa disso, mas tudo bem, não tem problema, vou apanhar e vou continuar apanhando. Que eu acho que tem uma nova safra aí de escritores que eles não vivem, eles leem e escrevem apenas. E quando leem. É verdade. Então eu estava até brincando uma vez lá no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, batendo papo com o pessoal ali, com o grupo, que gerou aquele O Que É Isso Poesia, que veio depois gerar o próprio fanzine Alfarrari. E que eu estava dizendo o seguinte: tem muita gente nova que te vinha mais é que está dando beijo na boca, namorando, tomando porre, dando tropeçada, para saber o que é vida, para saber se, quando você vai compor uma obra literária, seja um pouco de poemas, ou seja lá o que for, você saber o que é dor. Com certeza. Você saber o que você está falando, porque dizer, como doeu, porque eu li num livro. Só se é afetado do que se vive. Sim, exatamente. Com certeza. Então, a gente chega num outro ponto que você falou da questão da negritude. Quer dizer, eu entendo... Que é o escreviver, né? Escreviver, e escrevivendo. Escrevivendo. Não, porque é sendo, né? É sendo isso. Eu sofro de gerundiofobia. Sim, mas aí eu vou concordar, porque a única coisa que eu não sofro de gerundiofobia é com a poesia, porque a poesia é o eterno sendo. Com certeza. Ela nunca é. Ela é sendo. Com certeza. Um poema, se o poema é bem composto, ele também é sempre sendo. Então aí que eu queria falar da questão da negritude. Por mais que você não coloque a questão da negritude no poema, mas o seu poema contém o ser, no sentido de existir, existencial negro. Com certeza. Ele, por mais que eu não fale assim de forma panfletária, de forma panfletária, mas em todo poema meu ele desvela meu ser negro como um poeta no mundo. E sim, como eu falei anteriormente, dos espantos, porque ler e escrever, mas não somente as páginas dos livros, mas também ler o mundo. Assim, porque o mundo é um grande livro interminável. Assim, é um livro de páginas que nós vamos inventando a cada amanhecer. E vamos pondo a nossa palavra nesse livro, ou apagando essa palavra para pôr outra, um livro de vários erros, com muitos erros, que vão mais erros que acertos, porque os erros são mais necessários que os acertos, assim, no sentido de vida. E antes de ler e escrever, temos que aprender a ler um mundo, a ler um crepúsculo, porque é uma coisa que eu vejo que nossa vida está muito aprisionada numa esfera tecnológica. Assim, eu estou vendo que as pessoas estão muito
são tipo com avestruzes tecnológicos, né? Assim, com a cabeça aprofundada nos celulares e em vez de fotografar um crepúsculo, acho que às vezes é mais valioso guardá-lo na memória do que fotografá-lo, assim, de olhar. Fotografar com a sua própria retina. Fotografar com a própria retina. E transformá-lo em poesia, né? E transformá-lo em poema, porque a poesia nós já estamos vendo na nossa frente, que é o crepúsculo. E tem várias outras formas de ver, né? Como ver um caminho de formigas, as formigas levando cada uma alguma coisa, uma folha maior do que ela pode carregar, ela vai levando, e um besouro morto na estrada, brilhando como se fosse uma estrela no sol. E são várias formas de ler o mundo. E a leitura, sim, dos livros, ela vem junto com a leitura do mundo. Quando nós aprendemos, nós observamos mais a ler o mundo, nós entendemos determinados poetas e determinados pensadores que eles observam o mundo para poder transformá-lo em pensamento e potência. Assim. E essa criptografia que você falou, que é escrever o mundo, né, nessa pedra metafísica, escrever e reescrever e apagar, você se cumpre, a sua vida se cumpre como poeta e como pessoa, como ser humano, fora da tua casca de poeta. Como é que você vê o mundo? O Carlos Orfeu, o Carlos da Conceição. O poeta e o como ser humano cotidiano, no cotidiano eles não se separam nunca. Assim, eu acordo às 4 horas da manhã para trabalhar num emprego de 12 horas de trabalho assim, por dia. E nesse fluxo eu sempre levo um livro comigo para ler, nunca saio sem um livro, é como se fosse uma entidade sai comigo. Livros são entidades, né? São verdadeiros amuletos que a gente leva junto com a gente. E no meio daquelas, como eu pego muito trem, no meio daquela confusão do cara vendendo água, vendendo cerveja, vendendo bala, eu já aprendi a me acostumar a ler em trânsito. Então eu costumo brincar que sou um leitor em trânsito, né? Assim, que eu vou sempre lendo em movimento, sempre armado com um lápis na mão para grifar. E escrevo também, sempre faço muitas anotações, assim. Eu tenho até mais anotações que poemas, assim, anotações que vão entulhando na gaveta, que um dia pode se tornar, quando vem a uma chance de publicar um livro, eu recorro a essas anotações para ver se alguma se move, né? Alguma se move e constrói um corpo, constrói uma anatomia.